Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à solenidade virtual de lançamento da exposição Eleição de 1933, o limiar da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral agradece a todas as autoridades, apoiadores dessa exposição, que acompanham esta cerimônia e nos brindam com sua presença nesta sala virtual. Agradecemos ainda a todos que acompanham este evento pelo canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube. A exposição Eleição de 1933, o limiar da Justiça Eleitoral, é a primeira mostra exclusivamente virtual realizada pelo TSE, graças ao trabalho conjunto da Secretaria de Gestão da Informação e das Secretarias de Comunicação e Multimídia e Tecnologia da Informação do TSE. Este trabalho contou ainda com o apoio da Biblioteca Nacional, da Fundação Getúlio Vargas, do Arquivo Nacional, da Câmara dos Deputados e da TV Cultura. Fruto de extensa pesquisa conduzida pela seção de museu da Secretaria de Gestão da Informação do TSE, esta exposição objetiva trazer à luz diversos documentos inéditos da primeira fase da Justiça Eleitoral, bem como o resultado consolidado da eleição de 1933. Salienta-se que o pleito em questão foi o primeiro a realizar-se após a criação da Justiça Eleitoral, em 1932, e foi também o primeiro a contar com a participação das mulheres, o voto secreto e o sistema eleitoral representativo. Senhoras e senhores, para uma apresentação inicial, a exposição às autoridades, apoiadores, demais convidados que acompanham esta cerimônia virtual, ouviremos a seguir o curador desta exposição, o senhor secretário de Gestão da Informação do TSE, Kleber Schumann. Boa noite. Saúdo inicialmente o excelentíssimo senhor ministro vice-presidente Edson Fachin, demais ministros do TSE e autoridades presentes. Senhoras e senhores, é com imensa alegria e satisfação que lançamos no dia de hoje esta inédita exposição virtual. A grave crise sanitária que se abate sobre todos nós impôs ao Tribunal novas formas de atuação, com sessões plenárias virtuais e trabalho remoto. Nesse contexto, a Secretaria de Gestão da Informação do TSE, atenta aos novos desafios, inaugura hoje sua primeira exposição exclusivamente digital e, portanto, acessível a todos pela internet. Nessa primeira experiência, trazemos aos senhores e senhoras a mostra Eleição de 1933, o limiar da Justiça Eleitoral. Criada em 1932, a Justiça Eleitoral brasileira assumiu o imenso desafio de realizar, já no ano seguinte, a eleição para os deputados da Assembleia Nacional Constituinte. Em um grave contexto de crise social e política, coube à recém-criada Justiça Eleitoral a nobre missão de assegurar ao povo o exercício democrático do voto. A eleição de 1933 é, sobre vários aspectos, um marco na história do Brasil. Não bastasse ser a primeira eleição realizada pela nossa Justiça Eleitoral, foi também o primeiro pleito em que as mulheres participaram em todo o país. Nele também se inaugurou o voto secreto, em uma tentativa inicial de se combater a fraude do voto do cabresto, que desacreditava a democracia durante a Primeira República. Rememorar esse grande evento não foi fácil. Em 1937, como sabemos, a democracia foi extinta no Brasil, e com ela a Justiça Eleitoral. Os arquivos produzidos pelo Tribunal Superior naqueles profícuos 5 anos de atividade ficaram desaparecidos com o ato arbitrário que inaugurou o Estado Novo. Mapas e boletins de apuração, cadastro de eleitores e candidatos, e milhares de processos judiciais aparentemente estavam perdidos. Todavia, passados 80 anos, encontramos uma notícia da época que nos fazia crer que ao menos parte do acervo estaria no Ministério da Justiça. A partir daí, consultamos o órgão, que nos remeteu ao Arquivo Nacional, situado no Rio de Janeiro. A resposta que recebemos, infelizmente, não foi a que gostaríamos de ouvir. Grande parte do acervo produzido pelo TSE entre 1932 e 1937 foi descartada no ano de 1949. Não obstante, continuamos nossas pesquisas. Na sala de obras raras da nossa biblioteca está armazenada a coleção completa de boletins eleitorais da primeira fase da Justiça Eleitoral, dispersos naquelas amareladas páginas
encontramos os resultados das nossas primeiras eleições. Após um longo trabalho de identificação, digitalização e estruturação dos resultados ali publicados, divulgamos neste ano os dados brutos das eleições de 1933 e 1934. Os arquivos já estão disponíveis para download no repositório de dados eleitorais do TSE e completam o esforço da SGI na digitalização dos resultados eleitorais da era pré-urna eletrônica. A exposição que inauguramos hoje é, portanto, parte desse imenso esforço de resgate da nossa história. A partir da digitalização dos resultados eleitorais de 1933, reunimos acervos históricos de outras instituições, como o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, Biblioteca Nacional, Câmara dos Deputados, TV Cultura e Arquivo Nacional, inclusive os documentos que foram recuperados. Contamos também com o apoio sempre presente das unidades de memória dos tribunais regionais eleitorais. A todos esses parceiros, os nossos agradecimentos. Como segundo produto da presente ação, em uma parceria inédita entre a Secretaria de Gestão da Informação, a Secretaria de Comunicação e Multimídia e a Secretaria de Tecnologia da Informação, foram desenvolvidos recursos para a construção de exposições virtuais na ferramenta utilizada no portal da Justiça Eleitoral, o que permitirá aos órgãos de memória dos tribunais eleitorais a criação descentralizada de novas exposições, em prol do resgate e difusão da memória eleitoral e institucional. Nesse sentido, presto os meus agradecimentos às equipes da STI e da SECOM. Agradeço ainda à equipe da SGI, que com dedicação diuturna, empenhou-se na construção da presente exposição, em especial a coordenadora de Biblioteca e Museu, senhora Eveline Mesquita Lucas, a equipe do Museu do Voto, senhores Admilson Siqueira e Silva Júnior e André Antônio Andrade Soares, e ao diretor de criação, Ralf Batista Soares. O Museu do Voto do TSE foi criado com a finalidade de preservar a história eleitoral brasileira e a memória da justiça eleitoral. Com este projeto, iniciamos a nossa incursão em exposições virtuais, almejando alcançar progressivamente as suas diversas possibilidades, enquanto damos mais um passo na garantia, salvaguarda, valorização e divulgação da nossa história, que em breve completará os seus 90 anos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecendo as palavras do senhor secretário de Gestão da Informação do TSE, tem a palavra a seguir o senhor diretor-geral da Secretaria deste Tribunal, Rui Moreira de Oliveira. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento inicialmente o ministro Fachin, nosso vice-presidente, e demais ministros, e a todas e a todos que acompanham este evento. Agradeço ao colega Kleber Schumann, secretário de Gestão da Informação, pelas palavras inicialmente expostas. Aproveito o espaço para reforçar alguns pontos do discurso que ele proferiu. Como já dito, a Justiça Eleitoral foi criada em 1932, pelo Decreto 21076. Esta criação ocorrera num contexto de efervescência política, pois o país passara por um momento de ruptura institucional pouco tempo antes, em 1930. Este ramo especializado do Poder Judiciário, porém, teve vida curta. Após 5 anos de existência, a Justiça Eleitoral foi extinta com o golpe do Estado Novo em novembro de 1937, sendo reinstalada apenas em 1945. Neste curto período, passos importantes foram dados na formatação de um novo sistema eleitoral, que foi testado pela primeira vez na eleição de 1933, realizada para escolher membros da Assembleia Nacional Constituintes. As mulheres conquistaram o direito de votar. O voto passou a ser secreto,
teve uma primeira forma de representação proporcional. Enfim, elementos de uma democracia mais sólida surgiram no Brasil, apesar da brevidade da vigência do Código Eleitoral de 32. A primeira eleição organizada pela recém-criada Justiça Eleitoral é objeto desta exposição virtual, após um trabalho verdadeiramente minucioso, feito nos últimos 4 anos. Neste período, o Tribunal conseguiu de maneira inédita consolidar os dados da eleição de 33, a fim de disponibilizar informações sobre candidatos, partidos, eleitorado e resultados. O que antes estava fragmentado em muitos documentos, agora está disponível de maneira simples e interativa para consulta, de modo que a informação atenda tanto aos pesquisadores quanto a qualquer um que tenha curiosidade de aprender sobre o tema. Para contextualizar, o pleito de 33 foram selecionados documentos, filmes, capas de jornal e fotografias da década de 1930, a fim de explicar os antecedentes da eleição e de transportar o visitante para aquela atmosfera. Por fim, destaco o trabalho realizado pela Secretaria de Gestão da Informação, envolvida no projeto pelo excelente trabalho realizado. Congratulo também o primoroso apoio das equipes da Secretaria de Comunicação e Multimídia e da Secretaria de Tecnologia da Informação, que deram vida às ideias desenvolvidas e as colocaram no ar, por meio do portal do TSE na internet. Parabéns a todos e muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecendo as palavras do senhor diretor-geral da Secretaria do TSE, ouviremos a seguir as palavras de Sua Excelência, o senhor vice-presidente desta Corte, ministro Luiz Edson Fachin. Obrigado. Senhores ministros, senhoras e senhores, cumprimento especialmente o senhor ministro Carlos Mário da Silva Veloso Filho, o senhor diretor, doutor Rui Moreira, bem como o senhor secretário da Gestão da Informação, doutor Kleber Schumann. E bem assim a todas e a todos que acompanham este evento, que é um pleito à memória e à democracia. Já escrevera Saramago que nós somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Por isso, no mesmo sentido de alguns pontos já versados, acredito também na importância de rememorar a nossa história no intuito de valorizá-la. E hoje, assim eu faço, representando o eminente ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, que tem, sem favor algum, prestado um relevantíssimo serviço à democracia e à justiça eleitoral, além da sua exemplar e luminosa atuação no Supremo Tribunal Federal, no qual vem de completar 8 anos de magistratura constitucional. Em nome de Sua Excelência, em nome da direção desse Tribunal Superior Eleitoral, nas mãos da presidência do ministro Barroso, aqui estou para acentuar a relevância de também projetar luz sobre o Brasil,
que conta com longa tradição eleitoral em sua história. Os pleitos eleitorais são aqui realizados desde o século XVI, quando ainda éramos uma colônia portuguesa. Passando pelo Império e pela primeira fase da República, percebe-se a manutenção das eleições, sem que tenhamos substancialmente nos aproximado de ser uma democracia até então. Democracia, aliás, é a prática de ritos como as eleições, mas é mais do que a existência formal desses ritos. E foi para isso, para esta substância da democracia, que após a criação da Justiça Eleitoral, em 1932, o país teve a primeira oportunidade de substancialmente exercitar a democracia nas eleições. Não obstante ter sido um período bastante curto, 5 anos, o sufrágio, pela primeira vez na história nacional, ocorria sem o cabresto do voto a descoberto. E, ineditamente, as mulheres participaram da eleição votando e sendo votadas, numa superação de uma injusta, grosseira e inaceitável discriminação. Foi em nome de eleições legítimas que a justiça eleitoral foi criada no Brasil. Por isso, conhecer essa origem é imprescindível para compreender a sua vocação e a sua missão. O nosso chamado é para zelar por eleições limpas e legítimas. Nossa missão é assegurar que o voto livremente dado seja o voto efetivamente apurado. Esta é a razão de ser da justiça eleitoral. E o limiar da nossa justiça eleitoral concretizou-se com êxito da eleição dos deputados constituintes à Constituição de 1934. Entre golpes de Estado e guerra civil, o povo brasileiro foi convocado a manifestar a sua vontade em 1933, elegendo uma Assembleia Nacional Constituinte, no desejo de romper com as velhas burlas que desacreditavam as eleições. Na Primeira República, o Poder Judiciário foi chamado a assumir integralmente a administração daquela e das próximas eleições. Outrora, a última palavra na disputa eleitoral estava nas mãos de parlamentares, deputados e senadores, que são os destinatários e os protagonistas do jogo político eleitoral. As então chamadas comissões verificadoras de poderes definiam, naquele contexto, por vezes a despeito da vontade popular expressa nas urnas, a derrota e a vitória final dos candidatos. A violência simbólica desse processo era revelada e ainda o é pela história em sua alcunha, degola. Como bem acentuou a propósito o primeiro presidente desse tribunal, o saudoso ministro Hermenegildo de Barros, e são as palavras do saudoso ministro, não raro, acontecia que eram reconhecidos os não eleitos e deixavam de ser reconhecidos os eleitos. Obviamente, o golpe do Estado Novo e a instauração da ditadura que o seguiu interromperam nossa prática democrática, extinguindo até mesmo esta corte eleitoral. Não se pretende esconder também que a história do Brasil, mesmo após a reinstalação da Justiça Eleitoral em 1945, foi
logo adiante, caracterizada por vários anos de autoritarismo, mas inegavelmente um importante passo na construção de nossa democracia, como registra esta exposição, foi dado no dia 3 de maio de 1933, quando eleitores e eleitoras foram às urnas escolher seus representantes na Assembleia Nacional Constituinte, que seria instalada. Nesse sentido, desde então, com alguns percalços na espacialidade da política, o processo eleitoral brasileiro foi sendo aperfeiçoado, com seus vários avanços e alguns retrocessos ao longo do tempo, de modo que as ideias como o voto secreto, que é cláusula imodificável, cláusula pétrea da Constituição, e a cabina indevassável, pensadas há quase 90 anos, ainda são aplicáveis e relevantes hoje, ajudando a elevar a qualidade da democracia brasileira. A primeira eleição realizada pela Justiça Eleitoral é o tema desta exposição virtual, cujo meio e cujas ferramentas de acesso são congruentes com o tempo que vivenciamos. E para isso, cabe reiterar os cumprimentos e os merecidos elogios ao corpo de técnicos e de todos que se dedicaram a tornar essa exposição como mais um serviço. Há já patente e evidente transparência com a qual atua a Justiça Eleitoral. O contexto histórico aqui é apresentado com textos, documentos, imagens e vídeos. A mostra reúne inédita compilação de dados sobre esse pleito, com informação sobre eleitores e candidatos, além dos resultados finais, como bem eu disse, Dr. Kleber. Parabenizo a todos e a todas que se envolveram nessa complexa e imprescindível tarefa de resgate da memória eleitoral e pela sua exposição nesta mostra exclusivamente virtual. O primeiro passo em busca da verdade eleitoral foi dado em 3 de maio de 1933. E agora, todos nós temos a chance de se transportar àquele período histórico para estudá-lo e entendê-lo. E assim resgatamos a memória e homenageamos o Estado de Direito Democrático e a própria democracia. Com essas palavras, e em nome da presidência deste tribunal, declaro inaugurada a exposição virtual Eleição de 1933, o limiar da Justiça Eleitoral. Muito obrigado. Senhoras e senhores, consumado o ato de lançamento oficial desta exposição, convidamos os presentes a seguir a assistir a um vídeo institucional produzido pela Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE relativo à mostra ora inaugurada. Você sabe quando foi a primeira eleição realizada pela Justiça Eleitoral? Foi em 1933. Boa parte da documentação daquela época ficou esquecida por muito tempo, mas o conteúdo histórico foi resgatado e será apresentado numa exposição virtual organizada pelo TSE. A primeira exposição virtual realizada, promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral e que envolve uma parceria entre a Secretaria de Gestão da Informação, a Secretaria de Comunicação e Multimídia e também a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932 e extinta em 1937. Durante esse período, chamado de a primeira fase da Justiça Eleitoral, foram realizados 3 pleitos.
A documentação da época se perdeu após o fim da primeira fase com a extinção da Justiça Eleitoral. Como recuperar esse material para contar a história da Assembleia Nacional Constituinte de 33? A exposição é fruto de um longo trabalho. 4 anos de pesquisa da seção de museu do TSE junto ao Arquivo Nacional, para recuperar documentos originais, como o mapa de apuração e alistamento de eleitores da época. Em 2017, nós estávamos fazendo uma pesquisa para uma outra exposição, que foi inclusive inaugurada no Rio de Janeiro, e a gente encontrou uma notinha no jornal o Globo sobre a documentação da Justiça Eleitoral que foi remetida ao Ministério da Justiça. Aí começou o processo de resgate dessa documentação. Pesquisadores, historiadores, estudantes e toda a sociedade poderão ter acesso a muita informação, documentos e dados detalhados do processo eleitoral de 33, num formato de exposição virtual dinâmico e inovador. Nós fomos atrás do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional e conseguimos juntar uma documentação bastante ampla. Fomos atrás também da Fundação Getúlio Vargas, que tem muitas fotografias do período, então a gente tem uma documentação com fotos e capas de jornais e documentos escritos muito amplo desse período. A interface ela foi feita de forma que o usuário, ao entrar na exposição, ele consiga navegar por todas as partes da exposição, por todos os núcleos, numa única página. Ela conversa com a interface do portal, com a identidade visual também dos produtos da Justiça Eleitoral. Então, esses foram os dos focos que nós tivemos no desenvolvimento da interface. Senhoras e senhores, consignamos que a exposição Eleição de 1933, o limiar da Justiça Eleitoral, estará disponível para acesso via portal eletrônico do TSE. Haverá um banner temporário na página inicial deste portal, que direcionará o usuário à exposição. Esta, todavia, poderá ser acessada a qualquer tempo, por meio do menu O TSE, na seção História da Justiça Eleitoral, dentro da página Museu do Voto. O Tribunal Superior Eleitoral agradece a participação de todas as autoridades, apoiadores, convidados e público externo que conosco estiveram prestigiando esta solenidade. Desejamos a todos e todas uma boa noite.